Senhor presidente, demais deputados, deputadas que nos acompanham, aqueles e aquelas que nos assistem pela TV Alerj, boa tarde. Hoje foi um dia na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, onde recebemos o secretário de Estado de Educação, Pedro Fernandes, para que discutíssemos o sistema de matrículas, a oferta de vagas e os projetos em curso atualmente aqui na rede de educação do Estado do Rio de Janeiro. A gente tem feito uma batalha já há 3 anos para reverter um quadro histórico no Estado do Rio de Janeiro, que é o quadro na redução do número de vagas para a população do Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro é o Estado da Federação que, no Brasil, teve a maior redução no número de vagas ofertadas na educação básica, comparado entre todos os demais estados. Em 10 anos, perdeu 100 mil vagas. E essas vagas não foram, de nenhuma forma, compensadas pela oferta de vagas em novas redes. O que há é um fechamento de portas, uma negação de direito. E há um fechamento de portas, e há uma negação de direitos, quando a gente ainda tem dezenas de milhares de crianças e adolescentes, além de jovens e adultos, procurando vagas nas escolas sem encontrar, e muitos sem sequer procurar. No início desse ano, com o término do processo de informatização do processo de matrícula, apareceu um número de 20 mil adolescentes querendo vaga nas escolas e não conseguindo. Muitos desses adolescentes foram realocados em escolas distantes das suas casas, em horários inoportunos, por exemplo, adolescentes de 14, 15 anos, tendo como única oferta de vagas uma oferta no curso noturno, muitas vezes em regiões distantes das suas casas. Muitos acabaram desistindo do seu direito, consagrado constitucionalmente, à educação. A gente agora está chegando na realização de mais um Congresso Estadual de Educação. E é importante dizer que nos últimos 10 anos, o nosso Estado foi incapaz de rever as principais metas educacionais estabelecidas no nosso último plano decenal. O rendimento dos estudantes do Estado do Rio de Janeiro continua alcançando um patamar de 81%, mais baixo do que o dos outros estados do Sudeste e mais baixo do que a média do Brasil, mesmo o Estado do Rio de Janeiro sendo um dos estados mais ricos da Federação. O rendimento inclui aqueles alunos que conseguem passar de ano e aqueles que permanecem na escola. Então, é considerado como uma taxa de não rendimento a evasão e a retenção. 20% é a taxa no Estado do Rio de Janeiro. Significa que cada 10 estudantes que começam numa turma, somente 8 estarão no ano seguinte, no ano subsequente. Isso é muito pouco e mostra as dificuldades para garantir uma oferta educacional onde o estudante encontre a porta de entrada, consiga permanecer na escola e consiga, de fato, ter acesso ao conhecimento. Também não conseguimos avançar na diminuição do impacto dessa taxa de evasão, ou seja, quantos estudantes, quantos adolescentes estão, de fato, concluindo o ensino médio. Ainda temos no Estado do Rio de Janeiro um elevado índice de estudantes que não conseguem sequer concluir a educação básica. Somente pouco mais de 60%. Sendo que desses 60%, uma parcela ínfima consegue acessar ao ensino superior. Essa é uma realidade que a gente tem que mudar. E atuar sobre os condicionantes, sobre os elementos que compõem esse quadro, onde
a educação no estado do Rio de Janeiro e a educação no Brasil continuam sendo elemento de segregação social, isso é fundamental. É fundamental que a gente planeje a oferta de vagas educacionais de forma a garantir que não fique nenhuma criança fora da escola. É fundamental que se estruture um processo de busca, de matrícula ativa, para que essas crianças, que esses adolescentes, que hoje se encontram distantes da escola, sejam instigados, sejam chamados a voltar ao ambiente escolar. Essa é uma responsabilidade das famílias, mas é uma responsabilidade também do Estado e da sociedade. E o Estado tem que criar mecanismos para buscar ativamente cada criança, cada adolescente que está hoje fora da escola. É fundamental que a Secretaria de Estado de Educação estruture uma equipe de assistentes sociais que atue junto com as escolas, com os conselhos tutelares, fazendo com que não haja mais nenhuma criança fora da escola. É fundamental que a gente produza informações sobre educação. Eu tenho insistido aqui nessa casa, tenho um projeto de lei nesse sentido, para que a gente saiba qual é o quantitativo de crianças, de adolescentes, de famílias que vão até uma unidade escolar, mas não conseguem sair de lá matriculadas. Nós temos um sistema que se informatizou. A gente sabe que hoje ainda no nosso país, mais de 30% da população não tem acesso à internet de forma regular. Será que um processo 100% informatizado não está gerando exclusão pelos meios digitais? Isso tem que ser contabilizado, tem que se criar mecanismos de aferir essa diferença. E isso que a gente tem buscado. É isso que a gente faz um apelo para que o nosso projeto de lei volte à pauta, para que a gente consiga ter no estado do Rio de Janeiro uma agenda que não seja a agenda do ódio, que não seja a agenda daqueles e daquelas que parecem querer se alimentar de pautas polêmicas, mentiras, distorções, como se isso fosse capaz de mudar a vida da população. Não muda, não pode mudar. As mentiras, as polêmicas forjadas não vão alimentar as barrigas, nem vão encher os bancos escolares do nosso estado. É fundamental que a gente tenha condições, no estado do Rio de Janeiro, de estruturar, por exemplo, uma política de estímulo à leitura e ao letramento. Aprovamos na semana passada a lei de nossa autoria, da criação do Sistema Estadual de Bibliotecas Escolares. É fundamental que a Secretaria de Estado de Educação estruture um setor responsável por pensar nos acervos das nossas escolas, nas nossas bibliotecas escolares, nas ações pedagógicas a serem desenvolvidas pelos profissionais das escolas, em conjunto com os bibliotecários, utilizando um acervo. Nós somos um dos países que na América Latina tem menores índices de leitura, comparado com nossos vizinhos como Uruguai, como Argentina, temos índices de leituras muito menores. O fato da gente ter um presidente que tem ojeriza do conhecimento, que ataca as instituições de pesquisa, que ataca as instituições que produzem informação sobre o nosso país, como o IBGE, como a Fiocruz, como o INPE, não pode servir de pretexto para que a gente continue colecionando índices de ignorância, por não ofertar para a população a possibilidade de ter acesso não só a uma educação de qualidade, com profissionais valorizados, mas também a abertura de novas portas, com acesso à literatura, com acesso à leitura, com ampliação da possibilidade do acesso à cultura. Essa é uma agenda que a gente quer colocar para o estado do Rio de Janeiro e que a gente quer colocar para o Brasil. Assim como é fundamental com urgência que a questão da educação inclusiva, da educação capaz de atender aos alunos com necessidades especiais de ensino, seja de fato implementada. Hoje a gente vive uma crise permanente na rede. Já foram diversos atores que se sucederam tentando dar conta da terceirização do suporte aos estudantes com necessidades especiais de educação. Não pode. É necessário que se faça um concurso público. Se nesse momento há
limitações para o concurso público, que se faça uma chamada pública, mas que se não deixe passar mais um ano letivo, como se já está indo o ano de 2019, sem que a gente avance na garantia da assistência, do apoio pedagógico aos alunos, aos estudantes com necessidades especiais de ensino-aprendizagem. São cadeirantes, são alunos autistas, são pessoas com deficiência, pessoas com baixa visão, deficientes visuais de maneira geral, pessoas com deficiência auditiva, que não conseguem permanecer na escola pela falta de uma estrutura que garanta uma educação inclusiva. Boa parte desses assuntos hoje a gente conseguiu tratar na Comissão de Educação. Muitos, infelizmente, a gente não conseguiu, porque temos uma pauta retida de problemas na educação do Estado que a gente tem que enfrentar. Destaco a necessidade preemente de se colocar em pauta a valorização da educação. Na semana passada tivemos um susto com a publicação do decreto do governador Wilson Witzel, que suspendeu os quinquênios dos profissionais de educação. O decreto foi suspenso. Hoje o secretário de Educação prestou esclarecimentos na comissão sobre isso, mas isso não neutraliza a necessidade de retomarmos uma agenda de valorização dos profissionais da educação. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, temos a triste realidade onde boa parte dos profissionais não consegue receber sequer a referência do piso nacional. A gente não pode viver num estado que não conseguimos garantir o pagamento do piso nacional para os nossos profissionais de educação. Sem profissionais valorizados, sem profissionais que tenham sua trajetória dignificada, nós não conseguiremos ter no estado do Rio de Janeiro educação pública de qualidade. E quem sofre com isso é a nossa população mais pobre, é a nossa população trabalhadora. Vamos seguir debatendo aqui desse púlpito, debatendo na Comissão de Educação, uma agenda necessária para a educação pública do nosso Estado. Queremos escolas de qualidade, queremos resolver a pendência do passe livre para os alunos das escolas públicas, técnicas, na modalidade subsequente, na modalidade concomitante. Isso também reapareceu hoje na audiência da Comissão de Educação, tem sido pauta do grupo de trabalho que formamos aqui e foi objeto de discussão entre a gente, o presidente dessa casa e o secretário de Estado de Educação. Não podemos permanecer excluindo dos bancos escolares adolescentes e jovens que querem uma profissão porque não conseguem ter acesso a transporte. É a garantia constitucional o acesso ao transporte para os estudantes da educação básica da rede pública. É fundamental que o Estado do Rio de Janeiro garanta, que não expulse dos bancos escolares os jovens que querem se profissionalizar. Seguimos na luta por uma educação de qualidade até o Congresso Estadual de Educação do Rio de Janeiro.